O mundo nunca acabou de repente. Não houve explosões, não houve gritos, apenas silêncio. Um silêncio que só pode nascer quando você já viu demais. A Fundação alertou, mas ninguém acreditou. Como acreditar quando o perigo não tem rosto, quando ele não pode ser explicado, quando sua existência é guardada atrás de paredes e códigos? Eu vou te contar o que aconteceu antes que tudo ficasse quieto demais para ser ouvido. Vou te contar sobre o arquivo mais antigo da Fundação. O primeiro, o que nunca deveria ter sido aberto. O nome dele é SCP-001. O Arquivo Proibido. A Fundação tratava o documento com um respeito quase religioso. Não por tradição, mas por medo. Ninguém tinha autorização permanente. Não havia papel físico, apenas um terminal protegido, isolado, guardado em uma sala subterrânea sem janelas e sem relógios. Quando a porta se abria, o som do metal ecoava como um aviso. O pesquisador entrava sozinho, e quando a fechava logo atrás, a impressão era de que havia selado o próprio destino. Não existia confirmação de quantas pessoas já tinham lido o arquivo completo, apenas rumores. Diziam que alguns jamais voltaram. Diziam que outros enlouqueceram. Diziam também que certos nomes foram apagados da história para evitar perguntas. Tudo isso por causa do SCP-001, um número que carrega o peso da origem e do fim. O começo. No terminal, a tela inicial mostrava apenas uma frase: "Se você está lendo isto, já é tarde demais." A partir daí, vinha um relato escrito em tom clínico, mas que deixava transparecer pânico. Ele descrevia uma manhã aparentemente comum, céu limpo, sol radiante, até que o sol mudou. A luz ficou branca demais, forte demais. Não parecia natural. E a Fundação foi a primeira a notar porque sensores no hemisfério sul dispararam simultaneamente. Algo havia acontecido com a radiação solar. As primeiras vítimas foram registradas minutos depois. Pessoas que caminham pela rua, que iam para o trabalho, que apenas olharam para cima. As imagens nunca foram divulgadas, mas os relatórios dizem que o calor dobrou em segundos, a pele se tornou líquida, os olhos escorreram, o rosto derreteu como cera. E ainda assim, alguns continuaram vivos. Eles se ergueram novamente, deformados, chorando sem olhos, arrastando carne derretida pelo asfalto quente. A Fundação classificou aqueles seres como entidades diurnas. O arquivo dizia que aquilo era apenas o começo. O segredo do 001. O documento seguia e explicava o que a Fundação descobriu. O sol não estava queimando pessoas, estava transformando. De acordo com a hipótese central do arquivo, o sol havia atingido um limiar anômalo. Sua luz passou a agir como um gatilho biológico, reescrevendo tudo que era vivo. Não era morte, era substituição. E havia um detalhe mais perturbador. As entidades deformadas procuravam abrigo na sombra. Elas não eram irracionais, elas sabiam quando estavam seguras. Tentavam chamar outros seres para fora, vocalizando sons humanos distorcidos, como se pedissem ajuda. Relatórios de campo descreviam crianças cobertas por panos, pedindo que alguém abrisse a porta. E quando alguém abria, a luz entrava e tudo terminava. A Fundação tentou conter, ordenou que a população se mantivesse em áreas internas, mas o pânico não podia ser contido. Primeiro vieram as evacuações, depois os toques de recolher, depois a instalação de abrigos subterrâneos. O mundo acima queimava. Na parte mais profunda do arquivo, o texto mudava de tom. Não era mais técnico, era quase uma confissão. Se o sol acordou, não podemos voltar a dormir.
SCP-001 não é uma criatura, não é um objeto, é um evento inevitável. A luz escolherá o próximo dia, e quando isso acontecer novamente, não haverá abrigo suficiente. A última linha antes da próxima página dizia: a humanidade não nasceu para ver o amanhecer do verdadeiro sol. O que sobrou? Depois dessa frase, o arquivo listava datas e cenários possíveis, todos descrevendo o mesmo desfecho. Um mundo onde só resta escuridão subterrânea. Nenhum país estava preparado. Quando o fenômeno se repetiu, cidades inteiras evaporaram em minutos. Os poucos sobreviventes foram para o subsolo. A Fundação tomou o controle das redes elétricas, das comunicações e das fronteiras. O Sol passou a ser monitorado como um inimigo. Câmeras térmicas captavam corpos se arrastando à noite. As entidades diurnas, agora sensíveis à luz artificial, mas ainda móveis sob o luar fraco. Em um dos anexos do arquivo havia registros de áudio, vozes deformadas sussurrando palavras que não pareciam humanas, mas que, de alguma forma, carregavam dor. Os pesquisadores começaram a duvidar se aquelas criaturas queriam matar ou se estavam simplesmente pedindo para não serem deixadas sozinhas sobre a luz. O arquivo descrevia um dilema ignorado por quase todos. Talvez o SCP-001 não fosse um ataque, e sim um ciclo. Talvez a humanidade fosse apenas uma etapa transitória de algo maior. Essa hipótese nunca foi publicada. A Fundação a classificou como informação perigosa demais. O arquivo SCP-001 termina com uma nota escrita à mão. Ninguém sabe quem escreveu. Ela diz: o Sol não precisa de um motivo para queimar. Ele apenas faz. E quando o verdadeiro amanhecer chegar, não existirá mais dia, nem noite. Apenas luz. Os rumores dizem que a Fundação mantém abrigos em andamento, estocando alimentos, recriando cidades debaixo da terra. E enquanto isso, o Sol continua lá em cima, quieto, brilhando, esperando. Se a Fundação estiver certa, o próximo amanhecer será o último. Se estiver errada, bem, nesse caso, você nunca deveria ter ouvido esta história.